Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, nas nossas aulas de lógica de programação. O último tópico que nós abordamos aí foram os operadores lógicos, né? Ampliando um pouco mais o nosso conhecimento lá nas estruturas de decisão, fazendo testes lógicos mais complexos, né? Maiores e mais complexos, né? Bom, enfim, vamos lá, conteúdo novo, né? Hoje eu quero falar com vocês aqui das estruturas de seleção, né? Essas estruturas elas vão trabalhar aí de maneira complementar, vamos assim dizer, as estruturas de decisão. E por que eu falo isso, né? Porque elas são uma alternativa para as estruturas de decisão. Então eu posso, em certos casos, veja bem, não são todos, eu posso, em certos casos, utilizar uma estrutura de seleção na vez do que seria uma estrutura de decisão. Quando que isso pode ser feito, né? Quando que eu uso, então, professor, uma estrutura de seleção no lugar de uma estrutura de decisão, tá? O caso mais comum para isso é quando você tem uma bateria de testes, né? Então eu vou precisar de vários Cs ou eu vou precisar de um C e vários C não C, tá? Ou seja, eu tenho uma bateria de testes. Essa é a primeira condição. Vou testar um valor ou uma variável mais de uma vez, tá? 3, 4, 10, enfim, mais de uma vez, múltiplos testes. Eu particularmente, costumo usar quando é de 3 ou mais, beleza? 3 testes ou mais, eu já coloco a estrutura de seleção. E tem mais uma condição que vocês têm que ficar esperto, né? Esses testes, essa bateria de testes, quando você for trocar uma estrutura de decisão por uma de seleção, obrigatoriamente tem que ser testes de igualdade, né? A estrutura de seleção ela não aceita operadores relacionais diferentes da igualdade. Não pode ser maior, não pode ser menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente de. Obrigatoriamente tem que ser testes de igualdade, beleza? Tem um diagrama aqui, ó, muito simples, né? Só para a gente poder entender. Né? Você vai ter o início do código, e aí você vai ter uma entrada de dados que eu não coloquei aqui por questões de manter simples a coisa, e aí você vai ter um losango aqui, ó, que são os casos, né? Então, caso o teste seja igual a alguma coisa, ele vai executar uma ação, e se não for, ele pula para o próximo, tá? Testa um novo caso. É igual aqui? Vai para a ação 2. Não é igual? Próximo caso, né? E eu posso colocar quantos casos eu precisar e eu ainda posso ter uma ação alternativa que ela vai ser aplicada, ela vai ser usada quando todos os outros casos acima dela falharem. Como se fosse o senão, né? Lá no C, deu falso para todo mundo, né? E aí você é, 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 vai para essa alternativa. Aí você deve estar pensando agora, tá, professor, eu ainda não vi vantagem nenhuma, né? Continuo usando C, então C, né? C não C, né? Ok, daqui a pouquinho a gente vai ver código e aí vocês vão ver as nuances aí de diferenças, né? Então, por exemplo, aqui ó, tem um trechinho do código do que nós vamos fazer daqui a pouco lá. Eu vou fazer algo um pouco maior que isso aqui. Tá um pouquinho mais trabalhado o código, mas enfim, né? Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho ali o início do programa, a função início, e eu declaro uma variável do tipo inteiro chamado de opção. Aí eu mostro aqui, ó, 3 opções aqui, ó, né, para o meu usuário. Para ele digitar 1, vai informar a data. Se ele digitar 2, vai informar a temperatura. Se ele digitar 3, sai do programa. Peço para ele escolher uma dessas opções, né? E faço um leia opção, tá vendo? Ó? Aí ele vai escolher uma das 3 ali e vai cair nesse leia. Deixa esse limpar fora aqui, ele não vai ajudar a gente em nada agora. Que esse exemplo ele é pronto lá do Visual de Code, né? E aí eu tenho a opção de escolha, ó. A opção de seleção, então, ela começa como o quê? Ó?
é uma estrutura maior chamada escolha, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, que vai receber um par de parênteses na frente, e esse par de parênteses, dentro dele, eu coloco o valor ou a variável que tem o valor que eu quero que participe da bateria de teste. Nesse caso, eu coloquei a opção, opicão, na verdade, que eu não uso acento aqui, né? Então, nessa variável opção vai ter o valor 1, 2 ou 3, ou um valor fora desse intervalo de 1, 2 ou 3 que o meu usuário escolheu, né? E aí eu vou começar a bateria de testes. Para cada teste que eu quiser fazer, eu vou colocar o comando caso dentro da, das chaves que determinam o corpo da opção escolha, ó, né? Ó, então aqui, ó, né? Vou ter o par de chaves aqui, ó. Aí eu vou ter ali, ó, uma estrutura caso, e esse 1 é o valor. Então, caso o valor de opção seja 1, ele vai executar aqui, ó, o escreva vai pôr a data. Caso o valor de opção seja 2, ele vai fazer o escreva e vai exibir a temperatura. Caso o valor de opção seja 3, ele vai escrever tchau. E se não for nenhum, nem 2, nem 3, se não for nenhum, deu falso no caso 1, falso no caso 2, falso no caso 3. Aí ele vai cair no caso contrário. Ele vai dizer para o meu usuário que a opção que ele colocou é inválida, né? Certo? Observa que embaixo do caso 1, ó, embaixo não, né? Dentro do caso 1, ó, a última linha dele é um pare. A mesma coisa para o 2, a mesma coisa para o 3, ó. Para que serve esse pare? Vamos imaginar que a opção seja 1, né? Valha 1. Meu usuário digitou 1. Então vem aqui, caso a opção seja 1, opa, é 1. Legal, escreva, a data é, pananã, e o pare diz o seguinte, ó, já achei, né? Já deu. Não precisa testar o resto, tá? Então ele não vai testar se é 2, se é 3, e nem vai testar o caso contrário. E o pare vai dizer, ó, pode ir embora, porque a gente já resolveu, nós já achamos. Se fosse 2 é a mesma coisa, se fosse 3 é a mesma coisa. Professor, por que o caso contrário não tem pare? Não pode? Até pode, você pode pôr um pare aqui. Só que não faz sentido, ele já é o último da fila, né? Então por isso que ele não tem. De uma forma ou de outra, se você quiser colocar, você pode colocar também, beleza? A mecânica básica é essa, tá? Agora, na próxima aula, eu vou trazer aí 3 exemplos com esse menu. Eu vou fazer um exemplo com C, com somente o C, ou seja, decisão simples. Vou fazer um segundo exemplo com decisão composta, C, C não C, certo? E vou fazer um terceiro exemplo com o escolha caso, beleza? Para quê, professor? Para que nós possamos entender a diferença entre essas 3 formas de trabalhar. E nota que você tem aí o mesmo problema que vai ser resolvido de 3 maneiras diferentes, com estruturas diferentes, né? Certo? Programação é isso, né? É você ter diversas formas de você resolver o mesmo problema. O segredo é você escolher a mais eficiente dentre as diversas formas aí, beleza? Tudo bem? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Valeu, obrigado.